A adolescente Beatriz Emily, de apenas 14 anos, desapareceu no dia 20 de janeiro de 2026 na cidade de Britânia, no noroeste de Goiás. A última vez que ela foi vista, ela andava calmamente de bicicleta quando simplesmente desapareceu. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Melo do História da Notícia. Nós temos um caso revoltante para informar para vocês sobre a adolescente de apenas 14 anos, a Beatriz Emily, que desapareceu enquanto andava de bicicleta. Nós sabemos agora que o caso foi resolvido, que ela desapareceu depois de ser vista por algumas câmeras de segurança andando de bicicleta calmamente na cidade de Britânia, em Goiás. Não sei se fala em Goiás ou no Goiás, vocês me ajudem aí, tá? O fato é que ela tinha acabado de sair de casa e ela estava indo ajudar um tio na casa do tio de uma tia, ajudar ele com algumas questões de INSS, de celular. A polícia tem que ver ainda direitinho qual foi aí a situação que ela foi ver na casa desse tio, dessa tia. Tio de consideração, né, porque era casado ou juntado com a tia, de fato. E o que sabemos é que, de fato, ela desapareceu e ela estava indo para lá, para casa desse tio. Ela estava indo ajudar ele com algumas questões de INSS, coisas desse tipo. Com algumas papeladas. Não sabe se eram papéis físicos ou se eram no aplicativo, né, do celular. O fato é que depois dela ter ido para casa desse tio, de bicicleta, sozinha, uma menina de 14 anos, porque hoje em dia, na verdade, né, pessoal, 14 anos, você vai sozinho para a escola. Eu vejo, por exemplo, no lugar onde eu moro, adolescentes de 14 anos que vão até para balada sozinhos e sozinhas. Então, acho que no Brasil isso tem sido muito comum, né? O fato dessas crianças, né, de 14 anos, adolescentes, elas andarem sozinhas, né? Até a noite. No caso dela, foi vista pela última vez andando de bicicleta, era no período da tarde. Bom, pessoal, o fato é que a polícia agiu rápido e vamos aqui logo pro finalmente dessa notícia. É que o tio dela, tio de consideração, por ser casado com a tia dela de fato, ele confessou esse assassinato. O nome dele é Paulo Fagundes, de 61 anos, e ele confessou o assassinato dessa sobrinha e, pasmem, a tia teria também participado desse fato, desse assassinato. Estamos aqui agora com o autor do homicídio da adolescente na cidade de Britânia. Senhor Paulo, como que aconteceu isso lá ontem? Que horas que foi? De 8 horas, 8 e pouquinho. Aí eu matei para lá, que a roupa que não ia mostrar papel, e me respondeu, pergunta o papel para mim. Ela não respondeu, eu não faz isso não. Aí ela não fez, eu dei a paulada. Você deu quantas pauladas nela? Eu dei 3, foi 3 pauladas. Pegou as duas primeiras, pegou aonde, senhor Paulo? De lado na cabeça, e uma pegou, pode ser as 3 pegou na cabeça. As 3 pegou na cabeça? Depois o senhor fez o quê? Cortei o pescoço dela. E enterrou? E aí eu fui lá no buraco lá. Certo. Tá me deslocando agora para pegar o corpo da moça, viu, jovem? O senhor tá preso. Tá bom. Esse tio, ele demonstrou, ele relatou o que havia acontecido com muita frieza. Eu nem consegui ficar com raiva dele, de tão frio e de tão... como é que eu posso dizer? Ele demonstrou uma certa indiferença com o caso, com essa situação, daquilo que ele acabava de fazer, matou uma sobrinha. O fato é que ele deu 3 pauladas nela, segundo o que ele disse, está sendo investigado e apurado. Ele deu 3 pauladas, enquanto a tia observava, mas não apenas observava. Ela também dizia que ela tinha que tomar esse corretivo. Bom, a Emily foi vista andando de bicicleta por câmera de segurança, e ela havia sido chamada, né, por esse tio para ajudar, não sabe pelo tio ou pela tia, para ajudar
eles com algumas papeladas. Disse que papelada de INSS. O tio alegou que matou a sobrinha por considerar ela mal educada. Ela teria respondido ele de maneira atravessada ou não teria respondido ela da maneira que ele queria que ela respondesse. E ele estava ali precisando da ajuda dela para arrumar uns papéis ou algum aplicativo no celular, segundo o que foi apurado até o momento. A esposa do tio, a tia da Beatriz Emily, ela confessou ter ajudado a cavar uma cova no próprio quintal da casa deles. E ela disse sim que a menina precisava de um corretivo. A menina Beatriz completaria 15 anos no dia 26 de janeiro, agora de 2026. Então ela foi assassinada de maneira brutal 6 dias antes de completar 15 anos. Ela também era tida como uma menina meiga, carinhosa, e ela participava de uma comunidade religiosa no local, no bairro onde ela morava. É claro que um crime desse gera muita revolta na população, nas pessoas que conheciam Emily, e a casa desse tio e dessa tia foi queimada logo após. Os moradores ali, os familiares, vizinhos, tão logo ficaram sabendo de quem havia feito e do que havia acontecido. Infelizmente, é muito revoltante realmente um caso desse. Esse casal foi preso logo após a confissão e logo depois também queimaram a casa deles, como a gente viu. E claro que gerou muita revolta na população. E tem uma coisa que é importante, pessoal, que a impressão que me dá é que isso poderia ter acontecido com qualquer criança ou qualquer pessoa. A Emily tinha uma tia e um tio, e pela maneira como ela estava indo de bicicleta para casa deles, assim, tranquila, parecia que ela já fazia isso de maneira normal e devia ir lá para ajudar eles em algumas coisas. Eles já eram idosos, né, mais de 60 anos, para ajudar eles em algumas situações como essa, algumas vezes, né, é o que demonstrava. Sabe, é muito triste saber que crianças, adolescentes, né, estão expostas a esse tipo de violência, de agressão, de crime em qualquer lugar do Brasil. Isso não é uma coisa que aconteceu e vai acontecer apenas lá em Goiás, na cidade de Britânia, mas ele pode acontecer em qualquer lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Nós sabemos que a criminalidade no Brasil ela tem aumentado e muito. E é claro que um caso como esse é um caso que envolve uma questão familiar, então acredito que nós temos que estar muito atentos para casa de quem a gente deixa os nossos filhos irem, porque, eu volto a falar, poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Pessoal, esse é um caso revoltante demais. Foi um relato bem breve aqui, eu não quero me aprofundar. Nós temos mais informações sobre esse caso, mas acredito que aquilo que a gente queria fazer aqui é deixar um alerta. Você que é pai, você que é mãe, você que é tutor de alguém, tem responsabilidade sobre alguma criança, adolescente, procura saber na casa de quem ele está indo, com quem ele se relaciona, com quem ele anda, porque nem com familiares idosos, talvez eles pensassem, os pais da Beatriz, que ela talvez estivesse em perigo com pessoas mais novas, com adolescentes da própria idade, com pessoas talvez de 30, 40 anos, mas ela foi morta de maneira fria e cruel, brutal, por familiares idosos. Pessoal, amanhã nós vamos trazer outras notícias, mais informações sobre coisas que acontecem aqui no Brasil e quem sabe também no mundo. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal, você ajuda muito o YouTube a reconhecer que essas notícias e informações que nós trazemos são relevantes, são notícias importantes para que a gente tenha um pouco de consciência e tome certos cuidados sobre coisas que acontecem ao nosso redor. É uma notícia triste, mas infelizmente nós temos que trazer. Até o próximo vídeo.